Muito bem, meus irmãos, vamos então voltar para o Salmo 119. Hoje a gente termina, né? Semana passada foram 8 versículos, agora só faltam 168. Mas não, né, meus irmãos? Vamos ficar mais ou menos novamente num trecho, numa estrofe, mas este salmo, sem dúvida, ele é especial. É o maior capítulo da Bíblia. É o maior salmo, ele é belíssimo, a sua composição é uma obra de arte. No hebraico, trata-se de um salmo acróstico, ele é composto de 22 estrofes, uma para cada letra do alfabeto hebraico, e cada estrofe tem precisamente 8 versos, e cada um destes versos começa pela mesma letra hebraica de cada estrofe. Então a simetria é muito bonita, a composição, uma forma de escrita bastante utilizada pelos judeus também, que auxiliava na memorização. E este belo salmo tem um tema digno de sua maestria, que é exatamente a supremacia da palavra de Deus. Ressalta como, de fato, a palavra, a revelação especial, verbal de Deus, é fundamental para a vida do povo de Deus. Como diz o comentarista Motier, nosso Deus é um Deus que fala, e é a posse dessa revelação verbal que distingue seu povo de todos os outros povos da terra. Nós somos o povo do livro, nós somos o povo da revelação. E o salmista que escreveu este salmo, divinamente inspirado, não se sabe certamente, ao certo quem é o autor, alguns acreditam a Davi, esta autoria, ele apresenta neste salmo todo o seu amor pela palavra, a sua total necessidade da palavra. E é interessante observar ao longo do salmo, como ele expressa, como o salmista expressa a sua jornada de vida, em diferentes circunstâncias. Em outras palavras, o salmista narra o seu dia a dia, em forma poética, sintetizada, e ali nós observamos diferentes emoções, diferentes experiências de vida, suas alegrias, anseios e também suas tristezas. Não são apenas momentos alegres, ele passa por circunstâncias difíceis, apertos da vida, as perseguições, dúvidas e medos estão com ele, porém, em todo esse processo ele conta com o socorro de Deus. Ele tem a Deus como seu amparo, como seu refúgio, por isso ele sempre se volta para a palavra de Deus. E é muito bom constatarmos isso, pois podemos facilmente nos enxergar nesses versos. Facilmente nós podemos nos enxergar de uma forma bem realista, bem honesta, pois as nossas vidas também não são apenas momentos felizes, como as fotos das mídias sociais aparentam. Todo mundo feliz o tempo todo, isso não é real. Isso não é real. Passamos por momentos também em que somos abalados, enfraquecemos, entristecemos, e os nossos dias parecem colaborar ainda mais para isso. Quando a gente olha para a realidade do nosso país, quando a gente olha para o cenário político, quando a gente olha para o cenário econômico, o cenário social, o que esperar daqui para frente? Porém, veja, o Salmo retrata, ao mesmo tempo, Deus em sua maravilhosa graça está sempre pronto para nos refazer, pronto para nos sustentar, em todo o tempo, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às dificuldades, para o louvor da glória do nosso Deus. Então, semana passada nós falamos sobre o processo de santificação, que é uma obra da graça soberana de Deus sobre os seus eleitos, e como existe também a nossa responsabilidade nesse processo, o avanço em santificação, na dependência da palavra, que é o principal instrumento de Deus para a nossa santificação, o principal meio de graça é a palavra. Então nós devemos atentar a esta palavra, e para isso nós meditamos na segunda estrofe, que corresponde à letra Bet no hebraico. E hoje nós vamos considerar a quarta estrofe, que corresponde à letra Dalet. E nesta estrofe, o tema diz respeito exatamente às aflições, à tristeza. O salmista descreve um período sombrio de sua vida, período de profunda angústia, e como ele lidou com isso, o que ele fez neste momento. Por isso que é muito precioso estes versos, este trecho, né? O que ele fez neste momento? Vamos ler novamente o texto? Lá, Salmo 119, versículo 25 a 32. 25 a 32, que diz ali:
Salmo 119, 25, 32, a palavra de Deus diz assim: a minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego, não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos observar em nossa mensagem hoje 7 orações. 7 orações que o salmista faz em tempo de aflição. 7 orações que se aplicam às nossas vidas também, como nós devemos praticar ao longo do ano de 2023, não só desse ano, mas ao longo de todos os dias de nossas vidas. O tempo de tribulação, o dia sombrio, deve ser um tempo, sobretudo, de oração, de se voltar para a palavra de Deus. Nós vamos observar isso com mais calma, então, em nossa exposição, mas vamos orar mais uma vez, buscando graça na compreensão da palavra do nosso Deus. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, a Deus, pois Tu és o Deus soberano, fonte de toda boa dádiva, o Deus que faz tudo conforme lhe apraz, Deus que rege todas as circunstâncias, rege a história, rege os reis, rege os impérios. O Senhor tem o controle sobre isso, absoluto. E o Senhor é Deus compassivo, Deus de misericórdia, o Deus que enviou Jesus para termos vida, vida no nome dEle. Esta é a mensagem mais importante das nossas vidas, que é o Teu Evangelho, ó Pai, e pedimos a Tua graça agora para compreendermos a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a meditarmos nestes versos. Faz-nos discernir, Senhor, a Tua palavra, capacita, fala aos nossos corações nesta manhã, traz, Pai, os pensamentos agora cativos, em obediência ao Senhor, que possamos estar submetidos, Senhor, aos Teus pés, desejosos a ouvirmos a Tua voz, pela palavra proclamada, que assim seja, Pai. Peço graça também na exposição, o que for falado na carne seja esquecido, que fique realmente a Tua palavra gravada em nós pelo poder do Espírito Santo. Instrui-nos nesta manhã, oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, 7 orações então para os dias de aflição. A primeira oração que o salmista faz, vamos observar, versículo 25, ele ora por renovação na palavra de Deus. Ele ora por vivificação, que ele seja vivificado. Ele diz: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A expressão aqui, ela é bem forte, alma apegada ao pó. O salmista se vê aqui em situação de morte, é uma morte espiritual, lidando com linguagem poética aqui. Linguagem poética para dar vazão às dores da alma, que são mais profundas que dores físicas. O salmista está em profunda agonia. E veja, este é o mesmo salmista que já expressou a sua alegria em seguir os caminhos de Deus, mais regozijo tinha em seguir os caminhos da palavra do que com as riquezas, mas que também passa por momentos, circunstâncias que o fazem perder o chão. Situações adversas que o levam a se sentir além dos limites de sua força, situações que o deixam à beira do desespero. A minha alma está apegada ao pó. Você já se sentiu assim? Eu já. Com uma frequência maior do que gostaria. E aqui nós não sabemos qual a circunstância que o leva a este estado. Podem ser dificuldades externas, pressões externas, o mundo à sua volta, as injustiças sofridas por procurar seguir a lei de Deus, simplesmente por querer ser obediente à lei de Deus, pressão externa. Nos versos anteriores ele descreve como havia sofrido opróbrio, desprezo, ele estava sendo difamado por pessoas ímpias, o verso 23 diz isso. Estava sendo difamado por pessoas ímpias, até mesmo por príncipes, magistrados falavam contra ele, calúnias. Isso desgasta.
Podem ser também aqui dificuldades internas, luta contra o seu próprio pecado, como ele vai orar nos versos adiante, na próxima estrofe. Para ser afastado da sua própria cobiça, inclinado à palavra, para que os seus olhos sejam desviados de contemplar a vaidade e seja vivificado nos caminhos do Senhor, conforme os versos 36 e 37. Então ele está lutando contra o seu pecado, isso desgasta. Pecados recorrentes. E a verdade, meus irmãos, é que o sofrimento do salmista é uma realidade que se aplica às nossas vidas também. Nesse mundo quebrado pelo pecado, nós estamos sujeitos a passar por diversas aflições. Pode ser perseguição por causa da fé, realidade da vida cristã em todas as épocas da história da igreja. Perseguição pela fé, todas as épocas. Épocas em que foram intensificadas essas perseguições, aliviadas, mas em todas as épocas, opressão por causa da fé no Senhor, fé na palavra. Podem ser pressões externas e internas, problemas familiares, problemas de enfermidades, podem ser problemas com pecados recorrentes que nos abalam, e tudo isso pode causar desânimo, tristeza, agonia, a minha alma está apegada ao pó. E em linhas gerais nós sabemos que esta realidade quebrada, empoeirada, tem a sua origem onde? Onde está a origem, em linhas gerais? Lá no Éden. Queda. Quando o homem escolheu virar as costas para Deus, esta metanarrativa, esta grande história que explica todas as histórias, que dá sentido às demais histórias, incluindo as nossas, a nossa realidade. Lá, na queda, quando o homem escolheu virar as costas para Deus, não estou nem aí para Deus, nem aí. Tanto faz, tanto fez, nem aí. E resolveu escolher e seguir a mentira do diabo. Desde lá, a primeira desobediência, lá inicial em Adão, e essa desobediência nós herdamos, ok? Essa carga caída, esse pecado perverso, essa natureza, nós herdamos lá de Adão, a primeira desobediência. Desde lá surgem as consequências, a maldição sobre a criação, o salário do pecado é morte, porque tu és pó, ao pó tornarás. Experiência de morte se torna a realidade do homem caído pós-queda, separado de Deus, em rebelião contra Deus. Isso explica este mundo em colapso. Porque é muito óbvio, algo está errado com esse mundo, não é verdade? Algo está errado. O que explica? A Bíblia explica. A razão, a queda foi desastrosa. Nós às vezes pensamos, foi só um deslize. Não, foi desastrosa. E nós sentimos os seus efeitos diariamente. Não passa um dia que nós não experimentemos e provemos da realidade da queda. A minha alma está apegada ao pó. Porém, veja, o salmista, mesmo nesta situação, ele sabe a quem recorrer. E isso é extremamente consolador. Ele não entra em desespero completo, pois tem a quem recorrer, e ele tem a certeza que somente o Deus da palavra pode socorrê-lo. Por isso, em meio a este cenário de morte, ele clama a Deus. Vivifica-me segundo a tua palavra. E nós podemos perceber que aqui nós temos a certeza do salmista. Somente a palavra de Deus tem poder para vivificar a sua alma. Não há nenhuma outra solução. Ele não está mais iludido por soluções paliativas. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. O salmista sabe que o mesmo Deus que formou o homem do pó da terra e soprou fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, é o Deus que pode agora reavivar a sua alma, que está de novo apegada ao pó pós-queda, por sua palavra. Veja, ele nutre essa esperança, ele tem essa esperança, e isso é vida. Esperança que o conforta. Será que temos lembrado desta verdade fundamental? Eu preciso desta palavra vivificadora, senão eu estou morto. Será que temos lembrado disso? Desta palavra? Vivifica-me segundo a tua palavra. Temos orado assim ao Senhor.
E a certeza que podemos ter, meus irmãos, é que o nosso Deus de graça é um Deus compassivo, é um Deus presente, é um Deus que restaura a sua criação, e isso fica plenamente claro à luz do Novo Testamento. Existe esperança para aqueles que se acham no pó, e essa esperança é Jesus Cristo. Pois conforme o Evangelho de João, a palavra de Deus, o verbo se fez carne, e é muito bonita a construção de João, lá no prólogo, dando a ideia de um novo Gênesis. No princípio era o verbo, a ideia de uma nova criação, a ideia de uma criação sendo restaurada pelo verbo, pela palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 14, vamos ler juntos? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. O próprio Deus, na pessoa do Filho, veio a este mundo caído por pura graça, veio para socorrer aqueles cuja alma está apegada ao pó. E ele veio principalmente para morrer na cruz, meus irmãos. Isso nós não podemos perder de perspectiva. O problema maior é o pecado. O problema maior são as trevas. E as trevas, elas não estão principalmente fora, elas estão aqui. É o meu pecado que me separa de Deus. E ele veio para pagar essa pena, a culpa, a desobediência. Ele morreu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele ressuscitou para nunca mais morrer. E é exatamente através dele que podemos encontrar vida, reconciliação com Deus. E assim, ainda que soframos aqui nessa terra, o nosso maior problema já foi resolvido. Já foi. Não somos mais inimigos de Deus, agora em Cristo somos filhos amados, e é por meio dele que encontramos vida em meio à morte, é por meio de Jesus que encontramos luz em meio às trevas, consolo em meio ao sofrimento, é se voltando para o verbo de Deus que se revela a nós na palavra escrita, as escrituras sagradas, como Jesus disse aos seus discípulos, lá no Evangelho de João capítulo 6, versículo 66, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Isso está no contexto em que Jesus fala que quem não comer da carne dele, não beber do seu sangue, não pode ser seu discípulo, um discurso duro de Jesus, e ali ele falando da nossa absoluta necessidade dele, do sacrifício dele, caso contrário, não temos comunhão com Deus. Como nós hoje experimentamos aqui a ceia, a comunhão, esse sacrifício, né, essa lembrança, pleno sacrifício, realizado por Ele, e é Ele, o verbo de Deus, a própria palavra de Deus que veio a nós, é essa palavra que nos traz vida, nós recebemos vida por suas palavras, nós precisamos de suas palavras, nós precisamos do seu evangelho a cada dia, ainda mais nos dias de sofrimento. É interessante observar também como o salmista experimentou deste socorro na palavra de Deus, vez após vez. Por exemplo, olha o que ele diz lá no versículo 92, Salmo 119, pode procurar aí na sua Bíblia também, Salmo 119, 92 a 93, e ele diz ali, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia, nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esta palavra é poderosa para vivificar aqueles que estão no pó. Segunda oração. Primeira oração, então, renovação. Ele ora por renovação. Segunda, ele ora por ensino. Ensino. Em meio ao sofrimento, ensino. Ensino da palavra, que Deus lhe ensine a palavra. Olha o que ele diz no versículo 26, eu te expus os meus caminhos e tu me valeste, ensina-me os teus decretos. Veja, o salmista diz que expôs o seu caminho. O que ele quer dizer com isso? Nós podemos entender aqui que ele não escondeu a sua ignorância em entender os caminhos de Deus, a sua incapacidade diante de Deus. Pelo contrário, ele expôs a sua condição. Veja, ele não é soberbo, se achando capaz de resolver o próprio problema, o problema por conta própria. Ele humildemente reconhece a sua condição.
e coloca tudo diante de Deus. Ele reconhece que depende totalmente da providência de Deus. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste, tu me respondeste. Ele foi socorrido. E aqui nós temos uma lição preciosa que aprendemos com o salmista, meus irmãos. Em todo tempo, e ainda mais em dias de aflição, devemos expor a nossa real condição diante de Deus. Em outras palavras, abrir o coração diante de Deus em oração. Se o caso são pecados específicos, luta contra o pecado, não escondê-los, mas confessá-los, trazer à luz, reconhecendo que em Jesus Deus providencia o perdão e temos força para nos afastarmos deles, somente por meio de Cristo. Como diz lá 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se o caso for preocupação, nós devemos expor as nossas necessidades diante de Deus, sejam materiais ou espirituais. Quais são as suas aflições hoje? Quais são as suas aflições hoje? Você já colocou isso diante de Deus? Você já orou a Ele? Você já expôs o seu caminho diante do Senhor? Veja, Deus se agrada disso. Deus já sabe o que você precisa, já sabe, antes mesmo da palavra chegar à boca, Ele já sabe tudo, absolutamente tudo. Mas ainda assim Ele quer que levemos em oração. Tudo diante dEle. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O salmista expõe a sua condição diante de Deus, reconhecendo a sua incapacidade de seguir por conta própria, e pede para ser ensinado por Deus. Ele não pode aprender por conta própria, então ensina-me, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Ele ora para que Deus lhe ensine a palavra. O salmista reconhece que verdadeiro aprendizado da palavra de Deus só é possível quando o próprio Deus é o mestre, através do Espírito Santo. E ele, claro, ora e se volta para a palavra, como nós vimos semana passada. Guardo no coração as tuas palavras. Então tinha um exercício, tinha a volta dele, o exercício de guardar a palavra, de ler a palavra, como nós meditamos semana passada. Então ele ora e busca se voltar para a palavra do Senhor, e aí então pelo Espírito Santo ser ensinado à luz desta palavra. Terceira oração, ele ora pelo discernimento da palavra, atenção e compreensão da palavra. Olha o que ele diz no versículo 27. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Ele reconhece a incapacidade de compreender espiritualmente a palavra e de manter a sua atenção na palavra de Deus. Por isso ele ora: faze-me atinar, concentrar e compreender a palavra. Nós podemos entender aqui com essa expressão. Em virtude do nosso pecado, nós não podemos discernir corretamente a palavra sem a iluminação do Espírito Santo. Então não é uma questão de inteligência, de entender meramente cognitiva. Não, é uma questão de pecado mesmo, é cegueira espiritual. É cegueira. Então, por isso ele ora a Deus, ele está em dependência de Deus, e ainda mais quando o problema surge, né, a tendência é a gente só pensar no problema, não tem mais a concentração para nada. Nem orar, nem ler, é só o problema, você fica absorvido por aquilo. Então o salmista entende a dependência constante, que em meio ao sofrimento, ele não disperse a concentração, mas continue atentando para a palavra, discernindo a palavra, meditando na palavra, que a palavra continue renovando a sua mente e coração, mesmo em meio ao sofrimento. E penso que uma aplicação prática aqui, meus irmãos, a respeito dessa oração, ela se aplica bem também para o momento da pregação da palavra. Pois a verdade é que nós temos grande facilidade para dispersão de nossa atenção. E quando se fala em pregação do Evangelho, com certeza a luta é grande. Há uma batalha acontecendo aqui neste local, neste momento. E além da nossa propensão para a dispersão, existe o inimigo de nossas almas, que busca roubar a atenção das pessoas para a verdade de Deus, e assim é só chegar o momento da pregação, começa a bater aquele sono. Pescando, sono.
né? O celular vibra, a mente começa a divagar e pensar no almoço de domingo, no boleto para pagar na segunda-feira, será que fechei a porta do carro? Luta. Eu passo por isso também. É por isso que dependemos totalmente da graça de Deus, e aqui é uma excelente arma para isso. Nós temos uma arma para isso. Devemos utilizar as armas corretas, armas espirituais. Oração. Senhor, faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Quando você chega para a pregação, uma bela oração. Faze-me atinar, Senhor. Fala ao meu coração. Eis aqui o meu coração errante. E nós devemos lembrar que a pregação da palavra, meus irmãos, nós adoramos a Deus também prestando atenção à palavra. Porque nós reconhecemos que não é qualquer palavra, é a palavra de Deus que está sendo proferida. Faze-me atinar com caminhos dos teus preceitos. E uma boa oração não apenas para a pregação pública, como também para a leitura, para os devocionais, para que nós possamos ser ensinados pelo próprio Deus. Quarta oração. Então ele ora por renovação, ele ora por ensino, ele ora por compreensão, discernimento. A quarta, ele ora para ser fortalecido pela palavra de Deus. Versículo 28, a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Veja a honestidade do salmista diante de Deus. Ele expressa a sua dor. Ele diz que a sua alma se derrete em lágrimas, o seu vigor estava se consumindo. A ideia aqui é de vigor se consumindo em lágrimas. Ele está sem força. E lembrando, estamos falando aqui de um crente genuíno, que agora se encontra em profunda tristeza, profunda fraqueza. Você já chegou a um momento semelhante? Saiba que você não é o único. Crente genuíno passa por essas situações também. E às vezes, quando nos vemos em tristeza profunda, ainda podemos ser acometidos por acusações do tipo, mas você não se diz crente? Você não se diz crente, confiante na soberania de Deus? Você não se diz um confiante na soberania de Deus? Por que essa tristeza toda, então? Isso não é reação de crente, não. Por que você está passando por isso? Mentiras malignas que tendem a aumentar o sofrimento. Mentiras, por vezes, acentuadas pela perversa teologia da prosperidade, tão difundida em nosso país, dizendo que se o crente não tem saúde e prosperidade, isso ocorre sempre por falta de fé ou pecado escondido. O que é mentira. Crente piedoso também passa por sofrimento e tristezas profundas, e aqui está o exemplo do salmista e muitos outros, Jó, Elias, Moisés. E abrindo um parênteses aqui, meus irmãos, importante entender que crente genuíno também está sujeito a enfrentar quadro real de depressão como doença. Está sujeito também a enfrentar. E depressão pode envolver diferentes questões circunstanciais, questões do corpo, químicas, espirituais, e assim muitas vezes não será questão meramente de pecados específicos. Nós devemos ser cuidadosos quando nós abordamos este assunto. E por vezes pode ser sim necessário, além do acompanhamento pastoral, tratamento médico. Então cada caso é um caso, né? Mas fica como recomendação aqui um livro muito bom sobre o assunto, que tem me ajudado bastante, em meio às minhas lutas também, que é A Depressão de Charles Spurgeon. Esperança realista em meio à angústia, do autor Zach Zwein, da editora Fiel. É bem indicado tanto para quem sofre, quanto para aqueles que lidam com pessoas deprimidas. Como tratar, como lidar, o que falar, o que não falar, vale muito a leitura, fecha parênteses. O salmista nos ensina aqui, meus irmãos, a expressarmos a nossa tristeza diante de Deus. Tristeza também está presente em nossa experiência como cristãos, e expressá-la faz parte também da espiritualidade. Às vezes nós caímos naquela ideia de que o crente tem que estar sempre sorrindo, né? A ditadura do riso. O crente tem que estar sempre sorrindo. Não, não é verdade. Não tem que estar, não. Quem disse isso? Isso não é verdade. Como diz o autor Zach Zwein, nesse mundo caído, a tristeza por vezes é um ato de sanidade.
nossas lágrimas e testemunho daquilo que são. Então tem bastante coisa para chorar nesse mundo, tem bastante coisa para chorar nesse mundo, a começar pelo meu pecado. E a realidade é que tem vezes, em determinadas situações, você não sabe nem o que orar. Já passou por isso? A dor é tão grande que não saem nem palavras, não saem nada. Só lágrimas, só gemidos. Mas o consolo é que o nosso Deus compassivo também está atento aos sussurros. Ele também ouve gemidos. Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Às vezes podemos pensar, ninguém entende a minha dor, o que eu estou passando ninguém sabe, ninguém conhece. Não é verdade, Deus entende a sua dor. Deus entende. E Ele é Deus que não esmaga o galho quebrado e não apaga o pavio fumegante. Cristo veio a este mundo e sofreu dores que ninguém jamais sofreu. Nada se compara à dor que Jesus passou, nada. Foi Jesus que em profunda agonia suou sangue, antevendo a cruz do Getsêmani. Imagina aquela situação, suando sangue. Agonia profunda, tristeza profunda. Isaías 53, versículo 3 diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus sofreu o desamparo naquela cruz, meu Deus, por que me desamparaste? Jesus sofreu o desamparo na cruz, exatamente para que você e eu jamais fôssemos desamparados pelo Pai, em nossas tristezas. A dor do desamparo, de sermos separados de Deus, não mais amados por Deus, nós não passamos. Porque Jesus levou o peso da miséria sua, do seu pecado detestável diante deste Deus, para que você jamais fosse desamparado. É por isso que nós podemos ter a certeza que em Jesus, se somos discípulos realmente de Cristo, estamos entendendo o Evangelho de Cristo, e não tanto barulho, tanta baboseira que a gente ouve de cristianismo nesse país. Se somos discípulos deste Senhor, nós podemos entender que o nosso sofrimento nesta vida não é em vão. Nenhuma lágrima derramada é em vão diante deste Deus, e muitas vezes não entendemos o porquê dessa situação que não se resolve como gostaríamos que fosse resolvida, mas mesmo assim podemos estar certos que Deus está no controle de todas as coisas. O que diz Romanos 8, 28 e 29? Vamos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, cujo maior propósito é nos fazer mais parecidos com Jesus a cada dia. Esse é o propósito de Deus, meus irmãos. Às vezes nos esquecemos disso, confundimos luta com as trevas, é luta política, mas não é. É aqui, é o meu pecado, é o meu egoísmo, é a minha truculência, é a minha dureza, é o meu ódio, é o meu revanchismo, é o que eu preciso de graça para superar, para crescer e amar a Deus, amar o meu próximo. E assim nós aprendemos, meus irmãos, que o sofrimento pela graça sempre traz bons frutos sobre os filhos de Deus. Nós aprendemos a pedagogia do sofrimento. Ele nos ensina, por exemplo, a nossa maior dependência da graça. Nós não somos nada sem Jesus, nada sem Jesus. Ele é o centro, é para Ele que devemos nos voltar. A razão da igreja é Cristo, é pessoas sendo dobradas a Jesus, é se voltando para Jesus, amando Jesus, sendo transformadas em Jesus, discípulos sendo forjados
em Jesus. Então, o sofrimento nos ensina a nossa dependência da graça, ensina desapego deste mundo, nosso lar definitivo não é aqui, ensina maior humildade, paciência, empatia, se colocar no lugar do outro, entendendo a dor do outro, para poder ministrar melhor àqueles que sofrem. Ensina a importância de uma vida de oração e palavra, como o salmista mesmo vai reconhecer ao longo deste salmo. Olha o que ele diz no versículo 71. Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Não é o sofrimento que é bom. Nós oramos para que Deus nos livre dele. Me livra, Senhor, disso. Rápido. Mas em passando pelo sofrimento, podemos ter a certeza de que em Cristo o resultado sempre é bom. Sempre, 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 sempre é bom. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, por mais que eu não consiga entender nada do que está acontecendo, eu posso crer que tem bom propósito. William Cowper foi um conhecido poeta inglês, escreveu vários hinos cristãos, século XVIII, e ele sofreu com uma depressão severa ao longo da vida. Foi ajudado por John Newton, também foi o ex-escravo, o ex-traficante de escravo convertido. E John Newton ajudou o William Cowper. Inclusive, o pastor John Piper tem um livro que comenta sobre ele, sobre Cowper, e outros dois homens de Deus que lutaram com a tendência à melancolia, que é David Brainerd e Spurgeon. Um livro excelente. O título é O Sorriso Escondido de Deus, vale muito a pena a leitura. E Cowper tem um verso poético que diz o seguinte: não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele esconde uma face sorridente. A providência carrancuda também faz parte dos bons planos de Deus, e Deus é perito em transformar maldição em bênção. Não precisamos duvidar disso, basta olhar para a cruz. Por isso o salmista ora para que em meio às suas lágrimas possa ser fortalecido. O Senhor me fortalece, eu não tenho mais forças não, o Senhor me ajuda, fortalece nessa luta, me fortalece conforme a tua palavra. E o reformador Calvino, em seu comentário sobre este versículo, ele diz o seguinte: o profeta se assegura de um remédio para a sua dor, se Deus lhe estender a sua mão. Outrora, quando se sentia quase sem vida, ele nutria a expectativa de uma vivificação por meio da graça de Deus. Agora também, pelo mesmo instrumento, ele nutre a esperança de lhe ser restaurado o vigor, renovado e completo, embora estivesse quase sem alento. Ele reitera a expressão segundo a tua palavra, porque sem a palavra de Deus, o seu poder nos proporcionaria pouco conforto, mas quando ele vem em nosso socorro, mesmo quando nossa coragem e força desfaleçam, sua promessa é ricamente eficaz para nos fortalecer. Como nós falamos semana passada, a importância de nos apropriarmos das promessas de Deus em meio às lutas de nossa jornada, alimentarmos a nossa fé com as promessas de Deus, sermos fortalecidos por estas promessas, como diz lá Isaías, capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa é uma belíssima promessa para termos gravada em nossa mente, em nossa memória, estarmos relembrando, pregando aos nossos corações. Quinta e sexta oração, meus irmãos, dos versos 29 a 31, o salmista ora para crescer em obediência à palavra de Deus, em resumo aqui. Verso 29, afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei, escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos, aos teus testemunhos me apego, não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Ele reconhece que na luta contra a sua natureza pecaminosa, ainda está propenso a cair em seu pecado, por isso ele clama a Deus por graça, para permanecer no caminho da fidelidade à palavra. E em virtude do nosso pecado, meus irmãos, o sofrimento, as aflições, por vezes podem se tornar facilmente motivos para murmuração, revolta, amargura, endurecimento do coração, motivos para se desconfiar da bondade e do amor de Deus. Se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Endurecimento.
E o salmista reconhece essa sua propensão, por isso ele ora. Ele ora. Essa propensão para o engano, né? A falsidade pode também ser traduzida como engano, o engano de si mesmo, e ele ora para que o sofrimento não o afaste de Deus, mas pelo contrário, o afaste do engano, que Deus o afaste de uma devoção superficial, que Deus o afaste de um louvor hipócrita, que o seu coração esteja inteiramente voltado para o Senhor, mais perto quero estar de ti, Senhor. Ainda que seja a dor que me una a ti. E ele pede isso pela graça de Deus, pelo favor de Deus, favorece-me. E assim, com esta confiança, ele firma o compromisso de seguir pelo caminho da fidelidade. Decidi-me pelos teus juízos, mesmo em meio à dificuldade. O melhor é permanecer. Ceder ao pecado só piora as coisas. É permanecer, é graça, é voltar, é depender da graça do Senhor, é depender do auxílio dEle. Ele está convicto, ainda que falhando, ainda que errando, ainda que pecando, ainda tendo que confessar pecado no processo, mas ele está decidido a permanecer nos caminhos da obediência. Venha o que vier, venham as mazelas que vierem, venham as pressões que vierem, estou decidido a continuar. Aos teus testemunhos me apego, não permita, Senhor, seja eu envergonhado. E a sétima oração, finalizando. Ele ora por alegria. Ele ora para ter o seu coração alegrado na palavra. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Importante não confundirmos as coisas. O salmista não está fazendo barganha com Deus aqui, do tipo, Senhor, eu vou obedecer aos mandamentos, mas em troca eu quero aquela bênção. Né? Eu quero a solução do meu problema. Eu vou dar essa oferta aqui, mas eu quero em dobro depois. Nada disso. A ideia do salmista aqui é expressar a sua completa dependência de Deus. Ele somente percorrerá o caminho dos mandamentos se for capacitado por Deus. É uma expressão de dependência. O sofrimento lhe faz perceber que não pode dar um passo sem a graça de Deus, não pode amarrar o cordão do tênis sem a graça de Deus, ou da sandália, naquela época não tinha tênis, sem a graça de Deus. E a expressão alegrares, no hebraico aqui, traz a ideia de alargar, ampliar, dar largueza, que o seu coração seja dilatado em amor pela verdade, pelos mandamentos de Deus, e que assim possa se alegrar em percorrer o caminho da obediência. E com essa disposição graciosa da parte de Deus agindo sobre a sua vida, o salmista percebe que pode deixar de ficar prostrado para então voltar a percorrer, e o termo traz a ideia aqui de correr mesmo, é de fluir, é de frutificar em uma vida que glorifica a Deus na obediência dos seus mandamentos, por amor a Deus, não para ganhar salvação, mas como consequência. E a verdade, meus irmãos, é que isso é só possível em Jesus Cristo, o único que cumpriu os mandamentos com perfeição. Nós não cumprimos, Jesus cumpriu. Somente nele, em Jesus, encontramos perdão para a nossa desobediência dos mandamentos, somos justificados pela fé nele, não por obras, nada de obras, só a fé em Jesus, temos a justificação, a nossa justiça perfeita diante de Deus não depende das obras, depende somente da fé em Jesus, mas a partir de Jesus, nele encontramos graça para começarmos a avançar e percorrer o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porém, este processo, nós sabemos que não se completa aqui nessa vida. Nós ainda vamos lutar com a presença do pecado diariamente. Porém, chegará o dia em que essa luta findará. E esse é o dia em que Cristo voltará em glória para julgar vivos e mortos, consumar a redenção da igreja, restaurar a sua criação, novo céu, nova terra, e então teremos corpos ressurretos, completamente livres do pecado, e aí sim não haverão mais lágrimas de tristeza e dor, porque Deus mesmo enxugará todas elas. Como diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aí sim, o coração será pleno de alegria eterna na presença do nosso Deus, do nosso Salvador, e serviremos a Ele, e obedeceremos a Ele, e cantaremos a Ele, e louvaremos a Ele, por
tão grandiosa graça, por tão grandiosa misericórdia demonstrada sobre as nossas vidas. Concluindo, meus irmãos, essas são as orações que nós aprendemos com o salmista. Como vimos, ele ora por renovação da palavra, ele ora para ser ensinado por Deus na palavra, ele ora por discernimento na palavra, ora para ser fortalecido na palavra, ora para crescer em obediência à palavra e ora para ter o seu coração alegrado, dilatado em relação à palavra. Os dias de aflição devem ser dias também de oração reforçada, de voltarmos para a palavra do Senhor. Que assim seja nas nossas vidas ao longo deste ano, lembrando que a jornada ela envolve sim momentos felizes, momentos de luta. Nesse mundo a trajetória é essa, mas a certeza que nós temos é que o Senhor é conosco, o Senhor é conosco, o amparo é presente, o refúgio está conosco, possamos nos voltar sempre para Ele, buscando a sua graça, o seu socorro, o seu alento, e caminharmos juntos também, meus irmãos, caminharmos juntos, lembrando que nas aflições nós não estamos sozinhos, Deus é conosco, e nós contamos com a família da fé, o apoio uns dos outros, a consideração uns com os outros, a empatia, o cuidado em lidarmos uns com os outros, que Deus cresça isso em nós, possamos ser uma igreja acolhedora, uma igreja que acolhe também aqueles que sofrem, possamos ser uma igreja que traz restauração através das nossas relações, amém? Vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por tão grandiosa graça no Senhor Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é tão verdadeira, tão realista. Ela expõe a nossa condição, o nosso coração diante de Ti, Pai. E nós queremos expor os nossos caminhos diante do Senhor, suplicando por Tua graça, Senhor. Ó Pai, consola as nossas vidas, consola em meio às dificuldades, às lutas e dores que temos passado, consola-nos, que possamos voltar para a Tua verdade, que possamos ser, Pai, confortados na Tua verdade, que possamos ser fortalecidos na Tua verdade, e ajuda-nos, ó Deus, a seguirmos por este caminho, para a glória do Teu nome, como igreja, individualmente, como pessoas, ó Deus, diante de Ti, filhos diante de Ti, e coletivamente como Tua igreja, até o dia que nos encontraremos com Cristo, e esse é o nosso maior anseio, e é no nome dEle que oramos. Amém.